Olá, eu sou Thais Helena de Almeida, conservadora restauradora da Biblioteca Nacional e trago a pesquisa A Construção Social do Conservador Restaurador no âmbito da Biblioteca Nacional entre 1880 e 1970. Esta apresentação objetiva refletir sobre as memórias dos conservadores restauradores e a construção social destes profissionais, entre o lembrar e o esquecer e o hábitos no campo de atuação da preservação, hábitos entendido como um sistema de práticas em que a pessoa se inclui os valores e crenças que veicula, suas aspirações, identificações, encontramos um conjunto de práticas e de conhecimentos característicos do restaurador artista e do restaurador cientista entre os séculos XIX e XX. Fomos buscar fontes de pesquisa nos arquivos da Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Instituto Nacional de Educação de Surdos. Pegadas e rastros dessa narrativa. Documento encontrado no Laboratório de Restauração em 2015, assinado por Adalberto Barreto sobre o desenvolvimento da Divisão de Bibliopatologia da Biblioteca Nacional de 1967, abriu a possibilidade de uma investigação sobre estes profissionais que trabalharam na instituição. Fomos encontrar o primeiro restaurador ou funcionário responsável pelas atividades de restauração no final do século XIX. Em 1876, os primeiros ensaios de restauração, em 82, a chegada do material e o nome de Antônio Luiz Pinto de Montenegro, um funcionário da seção de estampas que se responsabilizou pelo trabalho e ficou então conhecido na instituição como o restaurador das obras da seção de estampa. Nós não temos uma imagem do Antônio Montenegro, mas o reconhecimento do seu trabalho como restaurador artista está nos relatórios dos chefes da instituição e do seu diretor. Em 1883, nós temos um elogio do habilíssimo auxiliar. O habilíssimo passa para o hábil, fala da perícia desse Montenegro, fala de sua habilidade, perfeição no seu trabalho. E ainda em 1890, diz que ele, Montenegro, era encarregado dos trabalhos artísticos da instituição. Esse viés artístico, esse hábitos do restaurador artista, é representado aqui pela página de rosto que Montenegro desenha para a coleção do Diogo Barbosa Machado. Era essa qualidade esperada no restaurador do século XIX. E essa qualidade ela é encontrada também nas publicações do século XIX, como o livro do Bonardotti, o ensaio sobre a arte de restaurar as estampas e os livros, de 1858, e no manual do Manuel de Macedo sobre restauração de quadros e gravuras, de 1885, quando ele diz que o restaurador tem que ser um pintor, tem que ser um profissional que conheça o campo da pintura e das artes. Na virada do século, nós vamos ter a oficina de encadernação, com 25 a 30 encadernadores que encadernavam, reencadernavam, restauravam e entelavam. O mestre encadernador desta equipe era o Álvaro Meirelles, mas infelizmente não temos muitas informações a respeito deste grupo. Essa oficina fecha em 1931. Este é um único retrato, a única imagem que temos do grupo quando ele se reúne no jornal à noite para pedir a reabertura da oficina de encadernação e da tipografia da instituição. Em 1948, então, a criação do primeiro laboratório, aos moldes científicos pelo Edson Mota, e esta é a equipe que se formou na década de 50. Adalberto Barreto, Maria Pinheiro dos Santos e o artista plástico Ivan Serpa. É evidente que outros profissionais participaram da preservação do acervo. No entanto, Adalberto Barreto comandou o laboratório por 30 anos, refletindo não só
só o pensamento preservacionista, mas a construção social do profissional de sua época. E uma das estratégias encontradas por Adalberto Barreto para dinamizar o laboratório, capacitar pessoas e difundir seus conhecimentos era através de consultorias que ele fazia por telefone, através de cartas e visitas que recebia para orientação sobre conservação, projetos e consultorias nesta área. E essa troca com o público, né, veio logo o seu reconhecimento. Ele era muito citado nos jornais da época, década de 50, 60, 70, e recebia elogios, né, como telegrama aqui do presidente Juscelino Kubitschek, né, falando da qualidade do trabalho, e do deputado do Distrito Federal, Levi Neves, sobre a qualidade do artista que a Biblioteca Nacional tinha como restaurador. Adalberto Barreto também era professor, né? Ele ministrou aulas em diversas instituições culturais e de ensino, e ele incorporava, às vezes, o papel do artista. Ele era reconhecido também como artista pelos jornais, né? Antes de tudo, um artista, eles reforçavam que ele era um artista, que era a arte da restauração, mas mais do que artista, a figura de Adalberto Barreto como médico, né, como um cientista, era mais recorrente. Os jornais da época sempre traziam, quando falava de restauração na Biblioteca Nacional, falando dos cirurgiões plásticos da instituição, seus aventais brancos. Tratava sempre os livros como doentes, falando da clínica, que era o laboratório, as juntas médicas, né, que era a equipe, e a consulta grátis para o livro, né? Você percebe nessa imagem o gestual de Adalberto Barreto segurando um bisturi. Na maioria das vezes, as imagens mostram os equipamentos, vidrarias, os bisturis, os microscópios, né? Evocando aos olhos do leitor a área da ciência na profissão do restaurador. É interessante observar que a restauração como arte, como atividade médica, também mantém o hábito, né, estruturado do século XIX, na concepção do artista restaurador e no médico restaurador. Na construção social, né, foi sendo internalizada por Adalberto Barreto, que no início aparecia sem vestimentas específicas do trabalho do restaurador, mas aos poucos foi incorporando o avental, o jaleco branco, reforçando ainda mais a aproximação com a área da ciência, bem como um gestual na forma de usar os equipamentos e os instrumentos. Os termos técnicos também serão utilizados cada vez mais nas entrevistas. O trabalho de restauração lhe deu a oportunidade de empreender o hábitos do conhecimento e domínio, não só das técnicas artísticas, mas de saberes técnicos científicos. Na construção social destes profissionais, a estratégia social de visibilidade e as representações do artista, mestre e cientista acompanharam o seu tempo e o desenvolvimento da área e possibilitaram sua permanência. Mesmo que para alguns profissionais foi preciso seguir pistas para resgatar e iluminar suas lembranças das lacunas institucionais e entender suas práticas e valores. Muito obrigada.